Nos evangelhos, nós temos pelo menos 250 manuscritos daquela família, numa massa total de 1.700. Então você vê que não tem nenhuma família com tantos manuscritos. Nem de longe, nem de perto. Quer dizer, como a família 35. A família 35 nos evangelhos tem 250. Você vai catando, procurando. Acho que dificilmente você vai achar outra família com mais de 50. Então a diferença é marcante, é gritante de tamanho. Você vai de 250 para 50. Sendo que esse grupo com 50 você não vai poder demonstrar um único perfil, um mosaico que defina a família, como você pode, eu já fiz com a família 35. Só esse dado, para mim, já mata a charada, como diz o ditado. Muito bem. Nessa pesquisa toda, quais são as passagens mais marcantes, se o senhor lembrar de alguma, em que a família 35 entra em choque com ou discorda com o texto recebido? Existe uma semelhança? Existe... Como o senhor vê? Olha, é o seguinte, eu vejo claramente a operação da providência divina de Deus, assim, no trabalho durante a Reforma Protestante, de Erasmo e outros, pegando a esmo manuscritos disponíveis à mão, mas como a grande massa dos manuscritos era do tipo bizantino, fosse qual fosse a escolha, qualquer manuscrito iria ser basicamente daquele tipo. Então, o texto recebido, assim chamado, foi e é o texto da Reforma Protestante. Então, as primeiras traduções de Lutero para o alemão, Tendeu para o inglês, assim por diante, Pereira da Almeida para o português, Cipriano de Valera para o espanhol, tudo em cima do texto recebido. Agora, no meu entender, que eu represento uma minoria no mundo acadêmico, no meu entender, o texto recebido erra talvez até 2% do número total das palavras. Digamos, são mais ou menos 140 mil palavras no Testamento grego. Então, uns 2%, talvez isso, não está exatamente correto no texto recebido, sendo que, no entanto, a grande maioria disso é a questão da grafia da palavra, o artigo está não está, ou então inverte a sequência das palavras, mas como o papel gramático das palavras é indicado pelo que se chama de caso, quer dizer, sufixos dos vocábulos. Então você pode alterar, assim, em grego a sequência e não faz diferença quanto ao sentido. Em português não. Você diz o cachorro mordeu o menino é uma coisa, você diz o menino mordeu o cachorro é outra coisa. Então o sujeito do verbo é pela sequência, em grego não. Pode misturar. Então há muita alteração na sequência que não afeta o sentido. É isso que eu quis dizer com isso. Certo. Então, descontando tudo que não fosse a palavra de Deus, eu chamaria de café pequeno, quer dizer, quase você nem indica numa tradução para outra língua. Sobra depois, no entanto, um pequeno número de diferenças que realmente fazem alguma diferença. Nada que afete nenhuma doutrina nossa. As doutrinas ficam em pé tranquilamente. Mas, por exemplo, o que o pessoal chama da vírgula joanina, quer dizer, 1 João 5 e 7, né, as 3 testemunhas no céu, simplesmente 1% dos manuscritos trazem essa 99% mas não trazem absolutamente nada disso. E esse 1%, só um deles tem data antes do texto publicado de Erasmo em 1516. Só tem um antes. Só um manuscrito? Antes de Erasmo.
O senhor lembra a data desse manuscrito? O pessoal coloca, acho que no século XIV, ou XV. Então, segundo a sua opinião, com base nessas pesquisas, o Comma Ioanneum não deveria estar no texto. De fato, não está no texto original. Não está no texto original. Não faz grande mal, não é um problema teológico, Certo. mas, quer dizer, pelas evidências cabais, não fazia parte. Porque mesmo o único que é mais antigo do que Erasmo, discorda, não me lembro mais, acho que 19 vezes do texto recebido. Então, fatal e forçosamente, o texto recebido não se baseia naquele manuscrito porque discorda, não é a mesma redação. Quer dizer, está aí, mas é diferente. Mas o senhor tem uma ideia de onde Erasmo tirou esse texto? Tirou do latim, sim. Do latim? Da Vulgata Latina. Ah, da Vulgata. Quando a primeira versão dele não tinha. Aí o meu gritaria, você sabe como é hoje, a gritaria, então. Aí ele, num momento de pouca cautela, ele disse aos gritantes assim, ó, vocês me trazem um manuscrito grego com isso, que aí eu coloco na próxima revisão. Eles correram em casa, lavraram, trouxeram de volta, a tinta ainda estava fresca. Mas aí colocaram o Erasmo na parede, você prometeu, está aqui, e ele, muito a contragosto, ele colocou então, mas ele até inclusive fez uma observação no rodapé, assim, dizendo que, quer dizer, desabafando, mas depois, em outras revisões, cortaram fora o desabafo dele e deixaram o verso sozinho. Como o senhor descreveria a relação entre o texto da família 35 e o texto crítico de Nestle Aland? Bom, aí que está a briga maior, aí que sim, porque Nestle Aland não existiria não fosse a teoria de Hort. Exatamente, a teoria de Vascari Hort é que o fundamento de todo o procedimento de lá para cá, o tal do ecletismo, enfim, mas tudo sem a teoria de Hort, nada disso existiria. O que quer dizer ecletismo? A livre escolha entre variantes. É o que A bel prazer. Eles procuram se defender de outras formas, mas acaba sendo assim, como alguém mesmo disse, o que essa maneira de abordar faz com os manuscritos reduz os manuscritos meramente ao papel de fornecedor de variantes. Verdade. Então, quer dizer, totalmente descaracteriza os manuscritos gregos do Testamento, que são meramente assim, fornecedores de variantes, e você aqui, ao seu bel prazer, que vai escolher, então você está acima do texto.